Você sabia que, por trás da expressão "salvo pelo gongo", existe uma história de terror e superstição que mistura medo, sorte e a luta pela sobrevivência? E que, em certos momentos da história, isso estava diretamente relacionado ao pavor de ser enterrado vivo? Não perca a chance de entender os segredos por trás dessa expressão que você provavelmente usa sem saber a verdadeira origem. Quando você escuta a expressão "salvo pelo gongo", o que vem à sua mente? Talvez uma luta épica, um pugilista quase caindo, mas, ao som de um gongo, ele se ergue, vence e vira o jogo. Na verdade, o gongo não apenas marcou a finalização de um round no boxe, ele se tornou um verdadeiro símbolo de sorte e salvação. Mas com um passado tão sombrio quanto curioso. A história da expressão começa no início do século XX, quando o boxe se firmava como um esporte popular. Nos primeiros anos dessa era, o uso do gongo como marcador de tempo nas lutas de boxe era indispensável. O som do gongo, uma grande campainha de metal, anunciava o fim de cada round e era crucial para definir quando os lutadores poderiam descansar. Mas, o que muitos não sabem é que esse som simbolizava também uma linha tênue entre a vida e a morte para alguns lutadores. Em combates longos, com rounds duros e brutais, muitos pugilistas chegavam à beira da exaustão. Quando o gongo soava no último segundo, muitos lutadores estavam literalmente à beira de desmaiar ou de perder a luta de maneira definitiva. O gongo, então, não era apenas uma pausa, era a chance de sobreviver. O momento em que o tempo acabava de salvar vidas. Quem estava em apuros sabia que, com mais alguns segundos de recuperação, poderia voltar ao jogo, reverter o quadro e, em muitos casos, conquistar a vitória. Porém, a relação do gongo com a sobrevivência vai muito além do ringue. A história está repleta de lendas sobre o medo de ser enterrado vivo, especialmente durante os séculos XVIII e XIX. Quando a medicina ainda estava em seus estágios iniciais e os diagnósticos eram muitas vezes falhos. De fato, o medo de ser dado como morto e enterrado vivo era um pavor comum, e uma prática até então insólita de salvamento era usada, envolvendo sinos e gongos, para evitar o que muitos temiam ser uma verdadeira tragédia. Acontece que, nas comunidades rurais e nas cidades com práticas médicas precárias, os corpos não eram imediatamente enterrados após o falecimento. Por falta de certeza de que a pessoa realmente havia morrido, muitos eram colocados em caixões com um sistema de cordas ligadas ao que se chamava sinal de segurança. Se a pessoa tivesse a infelicidade de ser enterrada viva, ela teria a chance de puxar a corda, fazendo um sino ou gongo tocar e avisando que ainda estava viva. Essa prática era uma tentativa desesperada de evitar o enterro prematuro e de permitir que alguém, salvo pelo gongo, tivesse a chance de voltar à vida. O medo de ser enterrado vivo levou à invenção de diversos dispositivos ao longo da história, como o famoso cinto de segurança, que era amarrado aos mortos, com um sino ou gongo preso a ele. A ideia era simples. Se o morto começasse a se mover, ou estivesse vivo, o toque no gongo ou no sino soaria, sinalizando aos vivos que o enterro deveria ser interrompido. Muitos pensavam que um gongo tocando significava que um erro médico havia sido cometido e que uma pessoa ainda estava viva. Em algumas regiões da Europa e Estados Unidos, havia histórias de caixões com dispositivos de alarme que eram chamados de caixões de segurança. O medo de ser enterrado vivo se espalhou com tamanha força que na época foram registrados até testamentos com instruções explícitas,
para que o corpo fosse mantido em observação por vários dias antes de ser enterrado. A expressão "salvo pelo gongo" acabou tomando outra conotação, sendo associada ao alívio imediato, a chance de uma nova vida, como um toque de sorte vindo do além. Esse misto de superstição e necessidade de garantia de que a morte era real trouxe ainda mais credibilidade ao simbolismo do gongo. Enquanto o gongo, nas lutas de boxe, se tornou o símbolo de uma chance de continuar lutando, o gongo, no contexto do medo de ser enterrado vivo, trazia uma carga emocional ainda mais forte, pois representava a luta pela sobrevivência literal, a luta entre a vida e a morte. Hoje em dia, a expressão "salvo pelo gongo" continua a ser utilizada, mas o significado permanece ligado a momentos de sorte ou a algo escapado por muito pouco. É interessante como essa expressão carrega em si não apenas a memória de combates, mas também o pavor de um passado, onde a vida e a morte eram questões que muitas vezes dependiam de um simples sinal: o som de um gongo. O gongo se tornou muito mais do que um simples instrumento de percussão ou de marcador de tempo no boxe. Ele simboliza, até hoje, o pavor da morte iminente e a esperança de um respiro tardio. Nos cinemas, na literatura e até mesmo na vida cotidiana, a expressão e o som do gongo continuam a representar momentos de última chance, de recuperação e talvez até de ressurreição. Quem sabe, algum dia, o gongo de nossa vida também tocará, nos oferecendo uma chance inesperada de virar o jogo. Você já ouviu alguém chamar outra pessoa de cara de pau? Mas você sabe de onde vem essa expressão tão popular? Ela tem muito mais história e mistério do que você imagina. Fique com a gente para descobrir como a ousadia de um simples rosto se transformou em uma das expressões mais usadas em nosso dia a dia. A expressão "cara de pau" é uma das mais comuns em nosso vocabulário cotidiano, usada frequentemente para descrever pessoas que são excessivamente descaradas, sem vergonha, ou, mais especificamente, aquelas que mentem com uma naturalidade impressionante. Mas você sabia que esse ditado tem raízes profundas em várias culturas e até em mitos históricos? A origem da expressão remonta à época colonial no Brasil, mas sua trajetória é bastante complexa, envolvendo desde o mundo animal até os costumes dos navegadores europeus. O pau da expressão não faz referência à madeira em si, mas a um tipo de árvore nativa das florestas tropicais. Mais especificamente, a árvore de pau-brasil é o elemento central dessa história. Não estamos falando de um simples tronco, mas da madeira altamente valorizada por sua cor vibrante e sua densidade. O nome pau se tornou uma metáfora para algo firme, duro e difícil de quebrar. Características que, ao longo do tempo, passaram a ser associadas ao comportamento de indivíduos com cara de pau. Porém, o significado inicial da expressão cara de pau não era exatamente o de alguém sem vergonha. A conexão com o pau era mais literal, remetendo ao uso dessa madeira em várias partes da vida cotidiana. Nos tempos antigos, a madeira de pau-brasil era altamente apreciada por sua durabilidade e resistência. Porém, essa madeira também era muito utilizada para confeccionar objetos e instrumentos para os navegadores, como barcos e remos. A palavra pau acabou ganhando o sentido de resistência, algo inflexível. Dessa forma, a pessoa que tinha uma cara de pau seria alguém com uma expressão dura ou inflexível, sem demonstrações de vergonha ou culpa. Alguém sem medo de manter uma fachada, mesmo em situações desconfortáveis. A expressão também traz consigo um simbolismo ligado aos animais que exibem uma certa astúcia, se esquivando de situações e atravessando obstáculos com descaramento. O lobo, por exemplo, foi um dos primeiros animais a ser associado à ideia de cara de pau. Ele é, ao mesmo tempo, furtivo e audacioso, características que passaram a ser atribuídas àqueles que, de maneira astuta
mantém a calma mesmo nas situações mais tensas. Por outro lado, o macaco também está relacionado ao comportamento cara de pau. Ele é um animal conhecido por sua esperteza e seu jeito irreverente, muitas vezes desafiando as regras sociais e os limites impostos pelos outros. Nas antigas fábulas, como as de Êxopo, o macaco frequentemente aparece como uma figura travessa, capaz de enganar ou manipular os outros com sua cara de pau, exibindo um comportamento audacioso e sem remorso. O uso do termo também remonta às primeiras expedições portuguesas e espanholas no Brasil. No século XVI, os navegadores encontraram os índios brasileiros com uma cultura completamente diferente da deles, e o choque entre as duas realidades gerou uma série de relatos e registros sobre os selvagens e seus costumes. Os colonizadores europeus, ao se depararem com a falta de vergonha ou a atitude audaciosa de muitos nativos ao se comunicarem ou agirem, associaram esse comportamento a uma cara de pau, algo que não possuía a cautela e a reserva dos colonizadores. Além disso, a troca de mercadorias também teve grande influência na difusão dessa expressão. Os indígenas, ao lidarem com os primeiros portugueses, eram descritos como pessoas que, por vezes, agiam de forma direta e até desafiadora. A troca de pau-brasil, que mais tarde se tornou a principal mercadoria de exportação do Brasil, foi uma das primeiras fontes de contato cultural que gerou o uso da expressão, associando a cara de pau à ideia de algo sólido, sem expressões de receio ou constrangimento. Mas o verdadeiro significado da expressão começou a ganhar mais relevância à medida que as sociedades se tornaram mais complexas. Durante o período colonial, o comportamento de enganar, mentir ou ser desonesto começou a ser criticado com maior intensidade, mas também passou a ser encarado com uma certa admirável audácia. Quem agia dessa maneira era visto como alguém que tinha uma cara de pau, capaz de agir sem escrúpulos, desafiando a moralidade da época, mas muitas vezes sendo admirado por sua coragem e desfaçatez. O uso da expressão se expandiu ao longo dos séculos com o crescimento das cidades e do comércio, especialmente no Brasil, onde as classes populares começaram a usá-la para descrever pessoas que agiam de forma descarada e sem remorso, muitas vezes com um toque de ironia. A expressão passou a ser aplicada tanto para políticos que mentiam com cara de pau, quanto para aqueles que, no cotidiano, demonstravam uma coragem inusitada em situações desconfortáveis. No século XX, com a popularização da cultura de massas e o aumento do jornalismo e da mídia, o termo cara de pau se consolidou como uma forma de caracterizar figuras públicas, como políticos e empresários, que pareciam agir sem qualquer tipo de autoconsciência ou arrependimento. Durante os tempos de grandes escândalos políticos e econômicos, o termo se tornou um símbolo de crítica àqueles que agiam de maneira desonesta e, ainda assim, mantinham uma postura altiva e inabalável. Nos dias de hoje, embora a expressão tenha se distorcido e se popularizado, ela ainda carrega um poder de crítica muito forte. Quem tem cara de pau, hoje em dia, é alguém que age de maneira flagrante, sem medo das consequências. No entanto, ao longo do tempo, o significado de ser cara de pau se transformou também em uma expressão que pode ser vista como um tipo de resistência. Em uma sociedade onde é preciso se impor para ser ouvido quem tem cara de pau, muitas vezes não se intimida e segue adiante, desafiando as normas e, em muitos casos, recebendo um certo respeito por sua coragem de não se esconder atrás de uma fachada. Você sabia que, por trás das expressões e lendas que usamos no nosso dia a dia, existem histórias e mitos fascinantes esperando para serem descobertos? Se você ficou surpreso com o significado de salvo pelo gongo ou com a origem de cara de pau, imagina o que mais está escondido por aí. Inscreva-se no canal agora, ative o sininho e prepare-se para desvendar as histórias mais incríveis e misteriosas
que vão deixar você de boca aberta.